Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a decisão do Bolsonaro em responder ao STF, Alexandre de Moraes, e peitando aí o STF, a cúpula máxima do Poder Judiciário. Eu acredito que a coisa agora eu acho que vai ficar um tanto mais que pegar fogo, essa que é a verdade. Não sei se você está sabendo, mas o Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal, essa aqui é a verdade, e aí ele deu uma dura resposta e provavelmente você não vai acreditar no que ele simplesmente decidiu e resolveu mandar lá uma resposta para o ministro Alexandre de Moraes e, de certo modo, também para a Polícia Federal. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que, de certo modo, está aí, né, peitando o STF. Essa que é a verdade, a coisa ficando um tanto mais complicada. Quero ver se eu consigo pegar aqui já a imagem do Bolsonaro, em especial, né, e falar sobre a situação, né, do Bolsonaro, de certo modo, peitando aí a Polícia Federal e até mesmo o STF. A pergunta que fica é, será que o Bolsonaro vai conseguir sair dessa situação ileso? Ou será que caso ele, né, consiga aí, caso ele tenha um pouco mais de tranquilidade para pensar, será que ele vai conseguir, né, sair diante dessa situação tanto mais complicada, que até eu me compliquei agora? Mas a verdade é que o Bolsonaro, ele recebeu aí um convite do STF, né, de certo modo, para poder falar sobre a situação lá do golpe de Estado. Não sei se você está sabendo, mas enfim, aqui no Brasil, né, no ano 2023 em especial, teve uma situação tanto mais que atípica. E qual foi? O Bolsonaro, como presidente da República, essa que é a verdade, né, tinha perdido as eleições, né, do Brasil aqui, como a disputa das eleições, e aí, do nada não. Eles já decidiram já, né, dar supostamente um golpe, tá? E aí, por que a Polícia Federal chamou o Bolsonaro lá e qual foi a resposta que o Bolsonaro deu para a Polícia Federal e ao STF? E é isso que a gente vai falar. Calma, relaxa. Quero te contextualizar, contar um pouco da história para você entender. Então, o Bolsonaro simplesmente perdeu as eleições e queria dar um golpe, supostamente, tá? Lá, na Polícia Federal começou a ir para cima, foi para cima do Bolsonaro, de modo geral, não só do Bolsonaro, mas da família dele, Companhia Limitada. E a coisa foi ficando um tanto mais que complicada, tá? A Polícia Federal encontrou e tinha provas robustas, significativas, encontrou através do Mauro Cid, e aí encontrou documentos que, na teoria, que o Bolsonaro tinha enxugado esse documento, tinha recebido esse documento, e, além disso, tinha, de certo modo, mantido a prisão aí, na teoria, do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso serviu de base para a Polícia Federal e ao STF, né, ou de certo modo, fazer a solicitação e intimar o Bolsonaro para dar maiores esclarecimentos. Não só o Bolsonaro, mas também General Heleno, Braga Neto, Companhia Limitada, toda essa galera aí que estava, de certo modo, aí partindo para cima e tal, enfim, a coisa ficando um tanto mais complicada. A Polícia Federal simplesmente chamou todo mundo, e o pior é tudo isso, vai prestar depoimento aí praticamente simultâneo, todo mundo ao mesmo tempo, que é para não ter erro. E aí o Bolsonaro, como já havia falado, como já havia mencionado, que ele iria utilizar a área processual, porque diante da área material, no direito de modo geral, foram encontradas várias provas, algumas pessoas desacreditaram o Bolsonaro utilizando esse recurso. O que ele faz? Qual é a resposta que ele dá para o STF, para Alexandre de Moraes e Companhia Limitada? É isso que a gente vai falar mais. Enquanto isso, você já aproveita e já deixa um like, tá? Então, o Bolsonaro teve esse tipo de atitude, uma atitude um tanto mais que, né, peitou literalmente, essa que é a verdade, tá? O Bolsonaro, ele peitou aí o STF. Eu não sei se o Alexandre de Moraes e Companhia Limitada vai, de certo modo, aceitar tudo isso, essa que é a verdade, mas a gente vai falar aqui. O que o Bolsonaro simplesmente falou aí ao STF. Bolsonaro diz ao STF que não irá prestar depoimento antes de ter acesso aos conteúdos dos seus celulares, tá? E aí, é aquilo, o que ele vai fazer? Buscar advogados constitucionalistas, essa que é a verdade, para, de certo modo, né, garantir aí algumas coisas e não ser preso. O que o Bolsonaro quer com isso? Dizendo ao STF que não vai prestar depoimento sem ter acesso ao conteúdo. Por quê? A Constituição, no artigo 5º, tá, fala sobre isso. Eu vou pegar aqui para você e vou mostrar para você, porque eu já tinha mencionado, já tinha falado aqui, né, sobre essa situação, que é um tanto mais que delicada, mas a própria Constituição fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para você, tá?
Tava aqui agora há pouco, pelo menos, né? Mas enfim, você já deixa um like aí enquanto isso, por gentileza. Mas enfim, é o que a Constituição fala, né? Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, isso você sabe, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí, inciso 45, salvo engano. Aliás, deixa eu ver. Artigo 5º. No artigo 5º, tá? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, né? Com meios e recursos a ela inerente. Ou seja, o Bolsonaro quer aí ao STF o direito, de certo modo, de saber do que ele está sendo acusado para a partir daí ele preparar uma defesa. O fato é que o Bolsonaro não quer especificamente só saber do que ele está sendo acusado, pelo contrário, porque ele já sabe praticamente, ele está procurando meios ali, de certo modo, no processo para tentar se defender e aí, de certo modo, partir para cima, né, e tentar se livrar da cadeia. É importante a gente dizer que aqui ele já começa a queimar geral. Como que ele começa a queimar geral, tá? O que o Bolsonaro faz aí? Ele fala assim, eu, né, não vou prestar depoimento antes de ter acesso aos conteúdos. Ele fala isso, tá? Essa que é a verdade, tá aqui na matéria do Globo aqui. E quando ele fala assim, ele tira Heleno, Braga Neto, todos esses caras aí que se virem pra lá. Ele não vai. E, de certo modo, eu acredito que um depoimento não iria tirar nenhum pedaço dele, na minha visão, tá? É bem verdade que ele deveria sim, na minha visão, opinião, acredito que ele deveria ter acesso e saber do que ele está sendo acusado. Agora, na minha visão, né, o Bolsonaro poderia ir lá, debater com a Polícia Federal, olha, não, eu não fiz isso, tá aqui as provas, né? Tô sendo acusado injustamente, não tem problema nenhum, posso vir aqui várias vezes. Quando ele simplesmente vai lá e se recusa a responder qualquer tipo de pergunta e diz, né, de certo modo que não vai depor porque ele não teve acesso, de certo modo, ele assume, na minha visão, uma culpa. Essa é que é a verdade, é uma estratégia que na teoria seria interessante para poder adiar o depoimento. Agora, ele, de certo modo, ele assume a culpa. Poderia, de modo bem tranquilo, ir lá e falar para a Polícia Federal por que não vai. Né? E aqui ele já mostra que o Bolsonaro agora adota um tom que cada um por si e, né, cada um que se vire aí, né? Cada um por si. Eu não vou nem colocar o sagrado acima nessa situação, porque não cabe. Essa que é a verdade. Mas o Bolsonaro tá jogando, né, cada um por si. E aqui já é um sinal pro pessoal que vai lá na Paulista dia 25. Se der errado, o Bolsonaro vai falar assim, ó, cada um por si, tá? Inclusive teve até um inscrito aqui que me repreendeu, né? Não foi a Maria, não foi a Janete, nem o Max lá de Roraima, todo o pessoal, ou enfim. Foi um inscrito aqui, deixa eu ver se eu pego o nome dele. O Bolsonaro tá jogando cada um por si, né? E que se vire pra lá, né? E outra, se der errado lá na Papuda, se der errado lá na Paulista, desculpa, gente. Se der errado lá na Paulista, que cada um que se vire. Foi a Ângela Andrade. A Ângela Andrade falou assim, ó, o Bolsonaro, ele não fez presepada, tá? Ele cometeu vários crimes. Então o Bolsonaro já mostra que, de certo modo, de coleguismo, e nem foi a Suzete, tá, gente? Nem a Michelle, enfim, foi a Ângela mesmo. Então o Bolsonaro, ele mostra aqui cada um por si. E quem tiver pensando em ir lá no dia 25, isso aqui é muito importante aqui, deixa eu falar, tá? Quem tiver pensando em ir ao dia 25 e se der errado lá, qualquer coisa que der errado lá na Paulista, não vai pensando que o Bolsonaro vai utilizar o termo assim, olha, eu vou fazer pix aí para poder ajudar o pessoal, porque o Bolsonaro vai dizer isso aqui, ó, não irá. Isso aqui é importante, tá? Porque se ele fosse um cara de grupo, ele iria falar assim, ó, eu, Heleno e Braga Neto, nós não iremos. É bem verdade que ele não pode, de certo modo, falar né, ele não é parte, no processo ele é parte, mas ele não pode falar por outras pessoas, mas ele poderia colocar lá
entre aspas, pro Brasil saber, dizendo o seguinte, ó, eu tô com eles aí, nós não iremos prestar depoimento. Mesmo que ele vá coercitivamente, tem toda essa situação, pagar combustível, pagar gente, dinheiro foi gasto com a... Mesmo diante de tudo isso, ele poderia... Como é que eu posso dizer para você? Porque em alguns casos, quando você não vai lá depor, né? Quando você é convocado como testemunha e você não vai, acontece esse tipo de problema. Mas voltando aqui ao assunto do Bolsonaro, mesmo diante de tudo isso, ele poderia ter dito. E por que é que ele não disse? Então, gente, é preciso ficar muito claro. Isso aqui é preciso ficar muito claro. O Bolsonaro, ele não tá preocupado com você. Ele não tá preocupado com o Brasil, ele tá preocupado com ele mesmo. Por que é que ele não convocou marcha lá pro dia 25, né? No ano de 2020, 2021, quando precisava? Por que é que ele não convocou o povo a fazer pix, né, para ajudar os menos favorecidos? Por que é que ele não convoca uma marcha para diminuir a fome no Brasil? Entendeu? É preciso ser claro aqui. O Bolsonaro, ele não está preocupado com você. O Bolsonaro, ele não está preocupado com o seu bairro. Ele não está preocupado com a sua cidade, com o seu estado e com os outros estados do Brasil. Não está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com ele mesmo. E se tem alguém que ainda acredita que ele é realmente um mito, ele é realmente um mito mesmo, tá? E aqui eu não tô querendo ser agressivo com você, mas eu tô querendo passar de uma maneira, né, que você entenda. Porque tem muita gente que ainda não entendeu. Se o cara queimou a Helene, que há muitos anos conhece, né? Se o cara tá aí praticamente largando o Braga Neto, se o cara deixou aquele pessoal lá na Papuda, que é importante dizer, pô, você vai falar, pô, Cláudio, você vestiu a camisa verde e amarela aí, você tá incorporando um espírito de patriota. Não. Mas é por uma questão de clemência, é uma questão de humanidade. O que o cara faz é desumano. Ele não se importa com ninguém. E eu não sei ainda como o Bolsonaro, você vai falar, pô, tava falando aí até legal, eu vou sair do vídeo. Tá tudo bem, não tem problema. Só que eu não vou mentir pra você. O Bolsonaro, ele não se importa com ninguém. Ele não se importa, ele não tá nem aí. Bolsonaro diz ao STF que não vai prestar depoimento e ele já deveria há muito tempo vir a público esclarecer toda essa situação, né? Negou aí, de certo modo, né? Disse que né, tava queimando, né? Eu vi um vídeo lá do Alan dos Panos, né? Ele queimou literalmente o pessoal que tá lá, preso por conta dele. Essa que é a verdade, tá, gente? Eu preciso falar aqui, que às vezes a gente fica, né? Busca isso, busca aquilo, procurando as melhores palavras para, de certo modo, não ofender as pessoas que estão aí do outro lado. Mas na verdade, tá? E aí, sendo direto e não sendo aqui, de certo modo, agressivo com você, que às vezes pode ter uma opinião diferente da minha, e isso faz parte, pelo menos dizia a jornalista Evelyn Hall, discordo de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo, né? A verdade é essa. Não tem uma outra. O Bolsonaro, ele não se importa com ninguém. Tá se importando com ele próprio. E o pior de tudo isso é que as pessoas vão lá pra Paulista, pelo menos um ou outro vão pra lá, uns ou outros vão pra lá, e simplesmente o cara não tá nem aí. Olha o que ele fez. Eu não vou prestar depoimento. E por que ele não sai e faz uma nota falando assim, ó, nem eu e nem os meus amigos aí, Braga Neto, Helene, Companhia Limitada, vão prestar depoimento? Não, simplesmente ele largou. Agora, tem muitas pessoas que falam assim, pô, Cláudio, você não deveria falar isso e tal. Cara, como é que eu posso dizer? Eu sei que cada um tem os seus problemas e cada um cuida do seu partido e tal, mas é justo esse pessoal ir pra lá pro 8 de janeiro, convocado, principalmente esses pobres que não têm dinheiro para poder pagar uma contestação, né? Não tem dinheiro para poder fazer um recurso extraordinário pro STF. Você acha que se chegar lá com 10 mil reais, o cara vai fazer recurso extraordinário? E aí eu te pergunto, o Bolsonaro sabia disso? Sabia que esse pessoal poderia ir pra jaula? Uma grande parte desse povo não tem conhecimento jurídico para isso. Sabia que esse povo ia ser enjaulado. É justo ele convocar esse povo para ir para lá pro dia 25? De novo. Porque já deixou o pessoal lá preso. Tem gente que tá com a vida detonada. Deixou mulher, perdeu emprego, deixou filho, deixou um monte de coisa por conta do Bolsonaro. É justo isso? Não é. Não é. Na minha visão não é. Eu não sei a sua. Eu particularmente, eu não iria. O cara que faz uma presepada dessa, como diz a Angelina ali, né, inscrita aqui, eu acho que do canal,
Ele não fez presepada, ele cometeu crimes. Isso não é justo. Isso não é legal que o cara tá fazendo, tá? Em especial, deixando aqui agora. O cara fala assim, mas eu tenho meu político de estimação, eu faço por ele. Tá tudo bem, tá tranquilo. Tá beleza. É uma pena que talvez os seus familiares é que vão sofrer as consequências. Enfim, gente, como é que eu posso dizer pra você? É muito complicado a gente pegar e falar sobre esse assunto, que é um tema delicado. Agora, o que eu vejo de políticos aqui, em especial o Bolsonaro, usando o povo como massa de manobra, e as pessoas não conseguem enxergar, cara, seguinte, eu quero ir lá pro 8 de janeiro, quero quebrar as coisas. Vamos, Cláudio. Não, eu não vou não vai dar pra mim ir e tal, não sei o quê. Você sabe que é errado, né? Então, cara, o que eu vejo de gente incentivando e mandando o povo ir pra jaula aqui no Brasil é um negócio assim que... Enfim, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pelo moral, pela força. Espero que você deixe um like, comente a sua opinião. Eu tô aqui para poder respeitar a opinião de todo mundo, enfim, né? Desde que respeite também a minha. O último vídeo aí saiu sem foco, saiu igual o Bolsonaro. E é isso. A gente se fala na próxima oportunidade, no próximo vídeo que vai ser amanhã, às 6h30 da tarde, beleza? É isso. A gente se fala, valeu, obrigado. E não se engane, não se iluda, hein? Camisa aqui verde e amarela não tem nada a ver com o negócio aí de Bolsonaro.